Fala galera, belezinha? Depois de contar um pouco melhor sobre a grande história do Criciúma, que já foi até campeão nacional, mas agora não vive um bom momento, que se você quiser saber um pouco mais, é só clicar aqui em cima. Eu tô de volta com mais um capítulo da série Futebol em Crise. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, seu meio que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo o quanto antes a meta de 15 mil inscritos. Sem esquecer também de curtir a página lá no Facebook, tem novidade quase todo dia. E mano, é rapidinho, acabou o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sendo que por último, mas não menos importante, a nossa parceria com o Apoia-se, que é um site de financiamento contínuo coletivo pra você ver que dá uma patrocinada aqui no canal. Como já é de praxe aqui no Papo Desportivo, toda primeira quarta-feira de cada mês, essa é a de junho, tem vídeo novo da série Futebol em Crise, onde eu falo mais dos clubes tradicionais do futebol mundial que não atravessam uma boa fase. E hoje, como não podia ser diferente, chegou a hora de falar de um dos maiores do nosso país, que foi pioneiro nas glórias, sendo o primeiro a conquistar um título continental, o primeiro a lutar contra o racismo vigente no esporte da bola nos pés e o primeiro também a conquistar um título oficial no estádio do Maracanã, mas que hoje atravessa um momento bastante complicado, sem quase nenhuma perspectiva de melhora. E é claro que eu tô falando do Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem até livro, hein mano? Ficou curioso? Então confere aí. O Vasco foi fundado inicialmente como um clube de remo no dia 21 de agosto de 1898 por um grupo de 63 pessoas, imigrantes portugueses e luso-descendentes, que escolheram esse nome de Vasco da Gama porque naquela temporada se comemorava justamente os 400 anos da célebre viagem desse almirante à Índia. Bom, e nesse começo o clube ficou mesmo restrito ao remo, conquistando um título aqui e outro lá, entrando no futebol apenas em 1915, quando o Lusitânia foi integrado ao Vasco, sofrendo e muito com a oposição dos remadores. Mas ainda assim, mesmo com essa rejeição interna, o gigante estreou na nova modalidade no dia 3 de maio de 1916, na então terceira divisão do Rio de Janeiro. E desde sua fundação, o Vasco sempre foi democrático, desde as suas cores, preto, branco e vermelho, que se encaixam numa ideia de comunhão de etnias. Sendo o primeiro também a eleger um presidente não branco, Cândido José de Araújo, lá em 1904, que acabou sendo reeleito no ano seguinte, lutando também contra preconceitos raciais e sociais lá na década de 20, e contribuindo decisivamente para que o futebol deixasse de ser um esporte exclusivo das classes altas da sociedade, principalmente dos descendentes ingleses e também dos jovens da aristocracia. E mano, o Vasco foi o único clube a ter coragem de desafiar o sistema vigente. Sim, o clube fundado por portugueses se distinguia dos outros criados pela colônia lusitana por abrir suas portas também para os brasileiros. E mano, de qualquer origem, o critério não era a cor da pele ou a etnia, a razão social e tal, era saber tratar bem a bola. Tanto é que em 1923, logo no seu ano de estreia na elite carioca, o Vasco já foi campeão estadual. Mas aí tudo tem seu preço, E a reação dos clubes tradicionais não demorou. No ano seguinte, um grupo formado por América, Botafogo, Flamengo e Fluminense decidiu deixar a Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, a LMDT, e decidiu criar a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA, onde eles acabaram criando novas regras, onde os jogadores tinham que provar que eles estudavam ou pelo menos trabalhavam, e não era um trabalho qualquer. Segundo Mário Filho, era um emprego decente com empregados subalternos sendo riscados. Além disso, os jogadores precisavam saber ler e escrever corretamente, e todos os clubes precisavam ter campos e sedes próprias. Menos o Bangu, que com um time formado em boa parte por operários de uma fábrica de tecidos instalada no bairro da Zona Oeste, acabou sendo convidado por esse quarteto que eu falei mais cedo, para ingressar nessa entidade. Enquanto que ao Vasco foi exigido que 12 jogadores fossem afastados por não atenderem a esses requisitos impostos pela AMEA. Mas aí, diante do ultimato, o presidente do clube, José Augusto Prestes, assinou um ofício no dia 7 de abril, que ficou famoso na história do futebol carioca e também brasileiro, decidindo de participar dessa nova liga que foi criada, permanecendo então na LMDT com outros clubes que também não aceitaram essas reivindicações ou também não conseguiram atender a todas elas. E com isso, o Vasco foi mais uma vez campeão carioca em 1924, sendo que depois, com mais experiência, o Cruz Maltino foi crescendo no mundo do futebol, conquistando títulos e muitos admiradores. E a desculpa de que o clube não possuía uma casa para receber os adversários começou a cair por terra, quando após uma memorável mobilização de torcedores, foi erguido em menos de 12 meses um gigante chamado São Januário, no dia 21 de abril de 1927. Meio que em resposta àqueles que tentaram barrar a ascensão de um clube de jogadores negros e brancos pobres, que estava conquistando a elite do futebol carioca. Tanto é que no ano seguinte houve um acordo entre o clube e a AMEA, com o Vasco mantendo seus atletas negros, mulatos e pobres, e enfim ingressando na Série A do estadual, conquistando
logo em 29 o seu terceiro campeonato carioca de futebol em apenas 7 anos na elite. Depois desse começo meio que complicado aí, né, o clube começou a se estabelecer como um dos maiores do Rio de Janeiro. Em 31, por exemplo, aplicou nada menos que a maior goleada sobre seu grande rival Flamengo, vencendo o rubro-negro por incríveis 7-0. Fez também algumas viagens internacionais e ficou marcado na história do futebol brasileiro e continental com o famoso e temido Expresso da Vitória, liderado pelo atacante Ademir de Menezes, que comandou o futebol do Rio de Janeiro e também do Brasil entre 1942 e 1952, e conquistando diversos títulos, dentre eles 5 taças do Campeonato Carioca, 3 torneios início e um Campeonato Sul-Americano de Campeões. Competição essa que acabaria inspirando alguns anos depois a criação da Copa Libertadores da América. Sendo que a conquista do Carioca de 50 foi muito marcante nesse período porque foi o primeiro título oficial desse novo estádio, o que fez com que o Vasco pudesse escolher em qual lado das arquibancadas a sua torcida ficaria em todos os jogos, sendo o Vasco visitante ou mandante, o que acabou resultando na grande e recente polêmica com o Fluminense depois da nova concessão do Maracanã, que já foi tema de vídeo aqui no canal, que se você quiser saber um pouco mais e tal, né, ficar por dentro dessa polêmica toda, é só clicar no card aqui em cima. Mas enfim, voltando à história do gigante, nessa mesma época, lá para 1957, a equipe de São Januário foi convidada a participar da primeira edição do Torneio Internacional de Paris, que foi disputado na própria França e acabou vencendo ninguém menos que o poderoso Real Madrid por 4-3, encantando todos os presentes. Mas aí tava tudo tão bom e logo na década de 60, uma profunda crise política acabou estourando no clube, que culminou em 69 com a cassação do então presidente do Vasco. Sendo que essa década ficou marcada também por uma grande seca de títulos do clube, que durou de 58 até 1970. Nesse meio tempo até teve a conquista do Rio-São Paulo de 1966, mas mano, como o título ficou dividido entre Vasco, Botafogo, Corinthians e Santos, a gente meio que não dá tanta importância assim. Passado isso, enfim, chegamos aos anos 70, que marcaram o surgimento de um dos maiores ídolos vascaínos, Carlos Roberto de Oliveira, mais conhecido como Roberto Dinamite, além também do goleiro argentino Andrada, que juntos fizeram com que o clube começasse a se recuperar no cenário futebolístico do país, voltando a ser campeão carioca e conquistando seu primeiro título nacional. Aliás, não só o primeiro do Cruz Maltino, mas sim do Rio de Janeiro, levando o Campeonato Brasileiro de 74, batendo o Forte Cruzeiro por 2-1 no estádio do Maracanã, com Roberto Dinamite terminando como grande artilheiro da competição. Miguel, Alcir, Zanata, Alcir, bom jogo, bom futebol, Alcir, tentou no meio, boa penetração e sem impedimento, Vitor, atrapalhou-se, olha o gol, gol do Vasco da Gama! E se a década de 70 já foi considerada boa, a de 80 então, nela o Vasco conquistou nada menos que 13 títulos nacionais e internacionais. Dentre eles, 3 campeonatos cariocas e o título brasileiro de 89, vencendo o São Paulo por 1-0 em partida realizada em pleno estádio do Morumbi. Do Vasco! Sorato mete a cabeça! Ela passa por Bebeto, eu sentia o momento e dizia, Luiz Carlos parte livre na esquerda, o cruzamento no segundo pau, veja no replay, passou do Bebeto, o jogador do Vasco meteu. E tudo isso numa década em que o seu grande rival Flamengo contava com uma verdadeira seleção, mano, com Zico, Júnior e companhia. Sendo que, por falar no próprio rubro-negro, foi de lá que um dos grandes nomes daquele Vasco veio, e era ninguém menos que Bebeto. Foi quando demos início à década de 1990, mano, talvez dos anos dourados da história do clube, que viu seu eterno ídolo Roberto Dinamite se despedir dos gramados em 1993, ao mesmo tempo que surgiam novos ícones como Edmundo, Pedrinho, Felipe, Carlos Germano, Pimentel, Valdir Bigode e Juninho Pernambucano, levantando sua primeira taça no período em 1992, que foi justamente uma conquista estadual, repetindo esse feito nas 2 temporadas seguintes, conquistando assim o seu primeiro tricampeonato consecutivo na história do Carioca. Foi então que veio a grande conquista até aquele momento na década, um outro tri, só que agora do Campeonato Brasileiro, em 97, após uma campanha sensacional, atropelando ninguém menos que o Flamengo na semifinal, goleando por 4-1 com um show de Edmundo. Olha a chance do Edmundo, tocou! Gol! É do Vasco! Olha o lançamento para a área, na direção de Edmundo. Ajeitou, botou no chão. Aí ele é terrível. Busca espaço para o chute, chamou de um lado para o outro, bateu cruzado. Gol!
após 2 empates contra o Palmeiras da Parmalat, o que acabou classificando o clube à Copa Libertadores de 98, já que naquela época apenas o campeão que ia para a competição. E foi justamente no ano de seu centenário onde o Vasco pulverizou aquela escrita de que os clubes fracassam nessas datas comemorativas, conquistando quase tudo. Primeiro o Carioca e depois a tão cobiçada Copa Libertadores da América, passando por equipes como Cruzeiro, Grêmio e River Plate, com direito a um gol monumental de Juninho Pernambucano. Costuma dizer na gira do futebol, eles sabem da arte de catimbar. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol do Vasco! Que depois virou até música de arquibancada e conquistando a tão sonhada taça sobre o Barcelona do Equador. O Pantera ataca. O Vasco joga com vontade, categoria e alegria. Sentimento que é levado nos pés e na bola. Aí no fim do ano, depois de uma partida bem emocionante e movimentada contra ninguém menos que os Galácticos do Real Madrid, o sonho do Mundial acabou batendo na trave com a derrota por 2-1, mas a história já estava escrita. Sendo que para completar a década de ouro, o gigante ainda levou o Rio São Paulo no ano de 99, iniciando os anos 2000 com o pé direito e terminando ele da melhor forma possível, e com show de um certo baixinho. Primeiro conquistando a Copa Mercosul com aquela virada sensacional em cima do Palmeiras, que saiu na frente e conseguiu abrir impressionantes 3-0 na etapa inicial, mas depois levou a virada com 3 gols de Romário e 1 de Juninho Paulista. Euler recebe, vai encarar a marcação, tome bola pra área, o Vasco aperta, o Vasco tenta, Romário tenta bater, olha a chance, a bola batida entrando, gol! Segundo o Vasco, é um time de muitas tradições e de muita força. E o Vasco vai pra luta. O Viola, que entrou bem no jogo, carrega, tenta o lance individual. Olha a chance, Juninho Paulista batendo. Sobrou pra Romário, bateu. Gol! Aí na sequência veio aquele vice-mundial pro Corinthians em jogo disputado no estádio do Maracanã na disputa de pênaltis, mas o clube acabaria fechando o ano em grande estilo nesse mesmo estádio, agora conquistando o tetra brasileiro sobre a equipe do São Caetano em um campeonato bem polêmico, mas que terminou com um campeão merecido. Quem parte é Juninho Paulista, enfiada de bola pra Romário, o brachinho abriu ali, ele é perigoso, voltou na frente e saiu. Mano, foi justamente depois desse início fulminante nos anos 2000 que as coisas começaram a mudar pro Vasco. Até porque até o fim da década, na verdade até os dias atuais, o clube teve poucos motivos para comemorar. Já que além do título estadual em 2003, a outra grande coisa que aconteceu foi o gol de número 1000 do Baixinho, que marcou de pênalti numa partida diante do Sport Recife em São Januário, lá em maio de 2007. O Brasil inteiro acompanhando, vai sair o milésimo, vai sair o milésimo! É o milésimo gol do Romário! 1000 gols, Romário, 1000 gols, Romário! Ele abraça, beija a bola, é abraçado por todos os companheiros! Um momento histórico do futebol brasileiro! O Brasil inteiro está vendo, o mundo inteiro vai saber! Depois disso, olha, mano, logo na temporada seguinte, em 2008, o gigante sofreu um duro golpe, sendo até aquela época, mano, o mais duro de todos. Terminando o Campeonato Brasileiro na 18ª colocação, após uma campanha bem fraca, com 11 vitórias, 7 empates e incríveis 20 derrotas, e caindo pela primeira vez de divisão. Atrás do banco, o desespero dos reservas. O goleiro Roberto, Pedrinho, revelado pelo clube. Pelas arquibancadas, lágrimas e lágrimas. E revolta também. Um coro apontou um responsável, o ex-presidente. Quando o árbitro apitou, era o fim. Isso aí é coisa do passado. Aí a gente está pagando hoje. Um corredor de policiais protegeu os jogadores para evitar agressões. Descontrolado, o torcedor Fernando Henrique, de 21 anos, subiu até a marquise do estádio e ameaçou se jogar.
Só pra vocês terem uma noção, mano, até então Vasco e Flamengo eram os únicos clubes do Rio de Janeiro que nunca haviam sido rebaixados. Mas até aí beleza, mano, caiu, levanta. E aí na temporada seguinte o Vasco voltou com tudo na Série B, né, conquistou com rodadas de antecedência e com sobras. O problema mesmo acabou vindo depois. Na verdade um pouco depois, já que logo na sequência o Vasco realmente se reergueu, né, deu a volta por cima e voltou bem, voltando a dar alegrias aos torcedores, primeiro com a inédita conquista da Copa do Brasil, passando por clubes como Comercial, ABC, Náutico, Atlético Paranaense, Avaí e sendo campeão sobre o Curitiba em 2011. Imagens da decisão da Copa do Brasil para você. Éder Luiz tentou o chute, o Éder! Gol! O placar de 3-2 dá o título pro Vasco. Acabou. Torcedor do Vasco, solte o nó que está entalando o grito de campeão da garganta. 11 anos depois, o Vasco é campeão da Copa do Brasil de 2011. O clube de regatas Vasco da Gama conquista um título inédito na sua história. O Vasco é o campeão num jogo memorável e histórico aqui no Alto da Glória. E depois fazendo história no restante da temporada, já que brigou pelo título brasileiro contra o Corinthians até as rodadas finais, terminando só 2 pontinhos atrás da equipe paulista, que foi a campeã, e também chegando às semifinais da Sul-Americana, quando caiu para o futuro campeão Universidade do Chile. E não parou por aí não, em 2012 o clube quase repetiu o feito de 98, mas acabou parando para o futuro campeão Corinthians nas quartas de final da Libertadores daquele ano, sendo que para muitos quem passasse daquele confronto seria fatalmente o campeão. Só que foi especialmente depois disso aí que as coisas começaram a dar errado. Tanto é que logo na temporada 2013 o clube amargou seu segundo rebaixamento, voltando a terminar o campeonato em 18º, agora com 44 pontos. Gol do Atlético! Ederson, número 77! Faz o quinto, o terceiro dele. Retornando logo na temporada seguinte, é verdade, mas com altas doses de sofrimento. Subindo somente na terceira colocação, atrás de Joinville e Ponte Preta. Mas aí, pra piorar, logo em 2015, o Vasco caiu de novo. Sim, no seu retorno à elite, né? Começando aquele verdadeiro sobe e desce que os clubes pequenos estão acostumados. Agora inventando de não jogar no primeiro turno, fazendo apenas 13 pontos. Depois se recuperando na reta final, mas caindo mesmo assim, com 41. 2 pontinhos atrás do Figueirense, o primeiro clube fora do Z4. De todos os cantos, vivendo a agonia do rebaixamento que se aproximava. E ele chegou. 0-0 com o Curitiba, rebaixou o Vasco para a segunda divisão. Sendo que na segundona as coisas não foram nada boas de novo, com o Vascão subindo mais uma vez em terceiro, agora atrás de Atlético Goianiense e Avaí. O grande alento para os torcedores nesse período turbulento ficou por conta do bicampeonato estadual de 2015 e 2016, que acabou com um longo jejum de títulos e deu aquela falsa esperança de que as coisas podiam começar a se ajeitar, né? Mas não. Em 2017 o Vasco até que melhorou e voltou, olha só, a se classificar para a Copa Libertadores, terminando aquele ano na 7ª colocação. 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? Indo para pré-Libertadores. Mas aí no ano passado ele acabou sendo vice-estadual, caindo precocemente na competição continental, né, lá na fase de grupos, e voltou a brigar para não cair no Campeonato Brasileiro, terminando na última colocação acima do Z4, né, 3 pontinhos na frente do América Mineiro. Sendo que para piorar ainda mais, nesse ano ele passou pela morte do Eurico, um dos maiores, mais polêmicos e mais odiados presidentes da história do Vasco. Passou também pela polêmica eleição de Alexandre Campelo, né, com aquela famosa urna 7, sendo que ele poderia até renunciar, né, na última segunda-feira, né, teve uma votação lá, mas os sócios não deixaram. Passando também por um vice traumático pro Flamengo no Carioca, além de quedas precoces nas demais competições. E atualmente, como nem toda desgraça é pouca, ainda amarga a lanterna do Campeonato Nacional, com incríveis 3 empates e 4 derrotas em 7 rodadas. Pelo menos a gente tem aquela pontinha de esperança, né, em acreditar que o Luxemburgo vai dar jeito nesse time. Porque tá foda, mano, se cair pela 4ª vez, eu nem sei se sobe mais. Na verdade, acho que o clube só existe hoje pela imensa e apaixonada torcida que tem. E é por isso mesmo que o clube precisa voltar a pensar nela como seu maior
maior patrimônio e se reerguer logo pra voltar a ser temido no território nacional e também internacional. E mano, tem que ser logo, velho, pra já, porque o torcedor já cansou de sofrer. Lembrando que antes de terminar, se você quiser saber um pouco mais sobre essa história do Vasco aí com mais detalhes e tal, não dá pra contar tudo exatamente nesse vídeo, é só comprar esse livro aqui que eu mesmo escrevi quando eu trabalhei lá também, entre 2012 e 2014, peguei um período também bem ruimzinho e tal, e eu escrevi o livro em primeira pessoa, como se fosse o próprio Vasco conversando com os torcedores, então tá bem legal, bem bacaninha. Eu vou deixar o link no comentário fixado aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, mais um vídeo aí da série Futebol em Crise, agora falando de um dos maiores clubes do nosso país, mano, tá vivendo um período nojento. Tá com seca de título, na verdade não é nem tanto a seca de título, né, que eu falei, foi campeão em 2015, 2016 e tal, mas são mais as quedas recentes que atrapalham e muito a história do Vasco. Mas enfim, como é de praxe aqui no final, vou deixar a playlist do Futebol em Crise pra você assistir todos os outros vídeos que eu já fiz aqui no canal, dar sugestão de tema também pra novos vídeos, né, toda quarta-feira, primeira quarta de cada mês eu faço um vídeo diferente. Talvez na próxima, né, em julho, como vai estar no meio da Copa América, acho que eu vou fazer de seleção, quem sabe, dá um spoiler aí. Mas pode deixar aqui também sugestão de tema para outros vídeos aqui do canal, lembrando que amanhã tem TBT, sexta-feira tem o Fera Viverde em parceria com o Sport Fera do Estadão, e domingo, enfim, eu volto com os clássicos pelo mundo. Então fechou, é nóis, tamo junto e se inscreve no canal.